Glória a Deus. Lucas capítulo de número 23. Lucas capítulo de número 23. E o versículo de número 34. Lucas 23, 34. E Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículos 59 e 60. Atos, capítulo de número 7, versículos 59 e 60. Lemos assim a palavra do Senhor em Lucas 23, 34. Louvado seja o nome do Senhor. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Mais uma vez. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículos 59 e 60. Atos 7, 59 e 60. Lemos assim: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Aleluia! Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Mais uma vez. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, eu levanto a minha voz, Senhor, para compartilhar aquilo que o Senhor fez descer ao meu coração, que sirva de alimento, que sirva de fortalecimento, que sirva, Senhor Deus, de aperfeiçoamento, de edificação para as nossas vidas. Que toda resistência, Senhor, que toda guarda nesse momento seja, Senhor, baixada. Que a Tua voz, Senhor Deus, venha tratar comigo. Eu, Moisés, eu que falo contigo, Senhor. Que o Senhor venha tratar comigo. Por bondade e misericórdia, eu também te peço, Senhor, trate com o meu irmão e com a minha irmã. Que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Que o Teu nome venha a ser engrandecido, Senhor. É um culto, Senhor Deus, aonde iremos celebrar a ceia. E glorificamos a Ti por isso. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Oramos e fazemos isto imensamente agradecidos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, meditar nesse texto, meditar na passagem da cruz, meditar na crucificação, na leitura de 1 Coríntios 11, isso para mim é muito, mas muito mesmo pesado. Em primeiro lugar, porque eu não sou digno. Em segundo, porque quando eu leio, eu vejo quanto pecador eu sou. E o quanto eu careço da misericórdia dele. Por isso que algumas vezes vocês irão me ver lendo textos da Bíblia e chorando. É porque eu não me vejo capaz, em condições de fazê-lo. Mas como o irmão Edson falou aqui, nós somos chamados de alguma forma para fazer alguma coisa.
Então, se Deus quer me usar nessa insignificância que eu sou, se Ele quiser me usar, Ele vai usar. E Ele usa, eu sei que Ele usa. É bem verdade que nem todos recebem, obrigado querido, que Deus abençoe, nem todos recebem as palavras que saem dessa tribuna, recebem-a de bom grado. Não recebem de bom grado. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu quero dizer para o meu irmão e para a minha irmã, que quando nós falamos aqui, quando eu falo por mim, quando eu falo aqui, eu falo na direção de Deus. Eu levo muito a sério as orientações que Deus coloca no meu coração. Eu levo muito a sério aquilo que Deus trata comigo. Eu levo muito a sério aquilo que Deus me leva a falar para vocês. Eu levo muito a sério isso. E por vezes eu fico questionando a Deus. Eu fico perguntando para Deus se é isso mesmo que eu tenho que falar. Se é isso mesmo que eu tenho que tratar com meus irmãos. Pessoas tão amadas, tão abençoadas. Pessoas tão queridas, pais, avós. Pessoas que já se dedicaram tanto à obra do Senhor. Pessoas que já passaram por tantas dificuldades servindo no reino. Pessoas que estão começando os seus ministérios, as suas vidas com Cristo, na caminhada com o Senhor. Que ainda não sabem o que é passar por uma prova mesmo diante de Deus. E quantos outros tantos estão dentro da igreja já há tanto tempo, que desanimam, que acabam não reconhecendo o senhorio de Cristo sobre as suas vidas, não aceitam a autoridade de outro, não recebem a palavra como se sendo vinda da parte de Deus. Pessoas que estão mais presas ao seu querer do que ao querer de Deus. Pessoas que estão mais voltadas a se posicionar e se projetar através da palavra de Deus, quando deveria se esconder atrás da cruz e saber o que Deus quer da sua vida verdadeiramente. Eu, quando fui meditar nesse texto, o Senhor me levou 3 afirmativas. E Ele falou para mim: eu te conheço. Eu sei tudo sobre você. Eu sei tudo sobre você. Eu sei quem você é. Moisés. E eu fiquei orando, falando com Deus. Essas 3 afirmativas. Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. E Ele sabe tudo sobre mim. Os irmãos não sabem tudo sobre o Moisés. A Roseli, com quem eu estou, vai fazer 35 anos, ela não sabe tudo sobre mim. Os meus filhos não sabem tudo sobre mim. As pessoas que estão mais próximas de mim não sabem tudo sobre mim, mas Ele sabe. Quem está mais próximo de mim não sabe quem eu sou? Quem está próximo de mim não me conhece? Ou os irmãos acham que a Roseli me conhece? Há 35 anos juntos. Iremos fazer 30 de casados agora em novembro e 5 anos entre namoro e noivado. Ela não me conhece. Ela não sabe tudo sobre mim. Mas o Senhor sabe. Então, se eu tenho que temer alguém, é ao Senhor. Se eu tenho que ter o devido temor, o devido respeito, é ao Senhor. Não é o homem, não é a mulher. Então eu queria chamar a sua atenção, invocar a sua atenção, para que você reflita e possa, junto comigo aqui, talvez você esteja numa situação melhor que a minha diante de Deus. Eu não sei, Ele que sabe. Como falei, como foi cantado, Ele virá no piscar de olhar e quem estiver pronto.
talvez você esteja mais perto de estar pronto do que eu. Mas isso, querido, não é o suficiente. O suficiente é estar pronto. E quem vai dizer isso é Ele. Por quê? Porque Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe tudo sobre mim. E quando eu leio esse versículo aqui que nós lemos, Jesus, lá na cruz, olhando para os seus algozes, olhando para aqueles que Ele demonstrou e falou do amor e demonstrou o seu amor, estava ali aquele homem, sendo injustamente crucificado. Isto se deu para agradar a alguns. Isso estava acontecendo porque alguém estava se agradando com isso. Observem que Jesus foi parar nessa situação por vontade do Pai, por vontade dele. Como foi falado aqui no texto lido, que lá no jardim do Getsemane, ele falou: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja a minha vontade, mas a sua. É a tua vontade, é a sua vontade que tem que prevalecer sobre a minha. Então era a vontade do Pai que ele passasse pela cruz. Ele foi cravado, mas ele não ficou ali, ele passou pela cruz. Prova disso que o texto de Atos também lido aqui fala que ele foi assunto ao céu. Se ele foi, é porque ele ressuscitou. E se ele está vivo com a promessa de voltar, ele vai voltar. Mas naquele momento de dor, de sofrimento, de rejeição, de angústia, de tristeza, ele olha para baixo, talvez com muita dificuldade, e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqui existe, queridos, eles não sabem o que fazem, visto por Jesus, de um lado, para que eles pudessem receber esta oração, e vista por Jesus de um outro lado. Quais são estes? Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles tinham conhecimento do que estava fazendo. Por quê? Porque aquilo era uma tradição. Aquilo era uma tradição. Eles não eram desconhecedores, eles não faltava-lhes conhecimento sobre aquele momento, sobre aquele ato. Diz o texto que Jesus foi crucificado entre os pecadores, entre dois. Ele foi crucificado no meio. E a tradição dizia que tinha que aqueles malfeitores, os bandidos, qualquer transgressão que fosse ali praticada, e a sentença fosse morte, era morte de cruz. Naquele momento era morte de cruz. Então eles tinham conhecimento do que estavam fazendo. Eles tinham conhecimento quando pegaram aqueles cravos e perfuraram as mãos santas do meu Senhor. Os seus pés, eles tinham conhecimento. Eles tinham conhecimento, queridos, do peso daquela marreta. Quantos quilos aquela marreta pesava? Eles tinham conhecimento. Eles tinham conhecimento de quanto de força eles deveriam exercer para levantar a marreta e fazê-la descer. Isso por inércia, mas também com o emprego de um pouco da sua força. Eles tinham conhecimento que talvez aquela primeira marretada não era o suficiente para perfurar a madeira da rude cruz. Então eles tinham conhecimento de tudo que eles estavam fazendo ali, eles sabiam. Eles sabiam que aquilo, para alguns, traria prazer em estar fazendo. Porque os carrascos sentiam prazer naquilo que faziam. Existem pessoas que sentem prazer naquilo que fazem, tanto para o bem quanto para o mal. Existem pessoas que sentem prazer em abraçar alguém e estender a mão. Mas existem pessoas que sentem prazer em mentir.
Existem pessoas que sentem prazer em ferir, em menosprezar, em ofender. Tem pessoas que sentem prazer nisso. Tem pessoas que sentem prazer em chicotear, bater no seu próprio corpo. Aqueles homens que ali estavam, cravando o corpo santo do Senhor na cruz, eles sabiam o que estavam fazendo. Mas na oração de Jesus, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O título que Jesus recebeu de Pôncio Pilatos, de Pilatos, foi Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aquilo não estava sendo um elogio. Aquilo não estava sendo um verdadeiro reconhecimento da parte de um homem para com o outro. Não. Ali ele estava colocando aquela inscrição colocada ali, foi para zombar de Jesus. Foi para humilhar ainda mais Jesus. Foi para escarnecer ainda mais a Jesus. E nesse momento que Jesus ali está, ele diz: Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus não estava falando, queridos, do ato em si, da maldade em si. Jesus não estava falando ali da sagacidade que eles estavam praticando, não. Eles sabiam o que estavam fazendo. Mas o que eles não sabiam é que eles estavam crucificando o Filho de Deus. Eles não sabiam. Eles não tinham consciência. Eles não tinham a clareza, a percepção de que Jesus era o Filho de Deus. Eles ouviram falar. Eles ouviram Jesus fazer milagres. Eles ouviram tantas coisas a respeito de Jesus, mas eles não reconheciam Jesus como sendo verdadeiramente o Filho de Deus. E nós podemos ver isso, se lermos alguns versículos, depois que Jesus rende o seu espírito ao Pai, o centurião que estava ao pé da cruz falou o quê? Verdadeiramente, este era um justo. Verdadeiramente, este era, ou em outras palavras, este era Filho de Deus mesmo. E na continuidade do texto, nós vamos ver que aquela multidão que estava ali assistindo aquele espetáculo, porque é assim que a Bíblia, a palavra de Deus nos diz, que era um espetáculo, começou como um espetáculo, pessoas que foram ali para ver Jesus ser crucificado, Jesus ser morto. E observem, queridos, às vezes nós vemos um pequeno animal atropelado na rua, nós viramos o rosto, porque ali tem um ser que foi morto, nós não queremos ver. Mas aquele povo, aquela multidão toda foi ver, foi lá, subiu aquele Gólgota, aquele morro, chamado Caveira, subiram. O sol que estava perto desse daqui para mais, não reclamaram da calor, foram lá para ver Jesus ser crucificado. O texto nos diz, no versículo de número 47 do capítulo que usamos como referência, diz assim: e o centurião, vendo o que tinha acontecido, vendo o quê? O que aconteceu? Deu glórias a Deus, aleluia, dizendo: na verdade este homem era justo. Reconheceu o senhorio de Cristo. Mas por que reconheceu? Versículo de número 48 diz: e toda a multidão se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Por quê? Porque Jesus já estava morto.
O que restava agora era tirar o seu corpo daquele patíbulo da cruz. Ele já estava morto. Mas por que essas pessoas voltaram batendo no peito? De tristeza, de dor. Ficavam batendo no peito. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter vindo aqui. Eu não devia ter participado disso aqui, não. Então observem, queridos. Ele sabe, ele me conhece, ele sabe quem eu sou, ele sabe tudo ao meu respeito. Quando Jesus falou para o Senhor nessa oração, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, eles não sabiam que estavam falando, tratando do Filho de Deus. Agora observem, Jesus não está mais na cruz, está lá no alto e sublime trono, que pertence a Ele, aleluia. E Ele olha para mim e para você, Ele diz o quê? Pai, perdoa Moisés porque ele não sabe o que faz? Perdoa o Adriano porque ele não sabe o que faz? Nós sabemos o que estamos fazendo quando colocamos aqueles cravos nas mãos de Jesus. Quando o desobedecemos. Quando fazemos aquilo que nós queremos e está contra a vontade de Deus. Sou eu, é você, que está segurando aquele cravo, aproximadamente de 17 centímetros, segundo alguns historiadores. Sou eu e você que estamos segurando a marreta. Sou eu e você que estamos dando golpe naquele cravo, perfurando a mão do Senhor. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. O texto sagrado nos diz em uma outra referência que Deus não terá por inocente o culpado. E diante de Deus, quando nós erramos, pecamos, transgredimos, nós estamos como culpados. Nós estamos ali servindo de algozes para ferir a santidade de Deus. E aí não importa quem eu seja, quem o meu irmão seja, minha irmã, não importa. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos aonde nós estamos colocando os nossos olhos. Nós sabemos o que os nossos lábios estão pronunciando. Nós sabemos. Nós sabemos cada um dos pensamentos que permeiam a nossa mente. Nós sabemos. Nós sabemos quanto desses pensamentos nós colocamos em prática e sabendo que nós vamos pecar, mas mesmo assim nós fazemos. Então agora, queridos, não dá para Jesus, me permita dizer isso, é algo meu, eu estou dizendo, é o Moisés, não é a Bíblia, não é a palavra de Deus. Então Deus pode todas as coisas, Jesus pode tudo. Mas seria, queridos, ao meu modo de ver, um contrassenso, ele orar para Deus, falando, Pai, perdoa, porque o Moisés não sabe o que faz, porque ele sabe que eu sei, ele sabe que você sabe. Então essa oração já não cabe mais. Esse pedido de Jesus ao Pai não cabe mais. Agora quem tem que fazer esse pedido a Jesus, ao Pai, através de Jesus, sou eu e você. Sou eu e você que tenho que pedir, Pai, me perdoa. E não é porque eu não sei o que fiz. Pai, me perdoa porque eu sabia que eu estava fazendo e estava errado. Pai, me perdoa porque aquilo que eu falei eu não deveria ter falado. Aonde eu coloquei os meus olhos eu não deveria ter colocado. A quem eu emprestei os meus ouvidos eu não deveria ter emprestado. Queridos, é o que o Senhor me fez descer ao coração. Não empreste a tua voz para a serpente. Não empreste a tua voz para a serpente.
Porque se você emprestar, ela vai falar através da tua boca. Empreste a tua voz para Jesus. Seja um porta-voz dele, seja testemunha dele, seja uma testemunha fiel dele. Por isso que é muito gostoso, é muito fácil. E eu fui alcançado por um louvor. É muito fácil nós cantarmos, louvarmos e até dizermos que estamos louvando. Mas o Senhor, Ele sabe tudo, Ele me conhece, Ele sabe tudo do meu respeito, Ele sabe quem eu sou. E Ele é o único que tem autoridade para dizer: você me honra com os teus lábios, mas o teu coração está longe de mim. Ele é o único que tem autoridade para falar. Mas talvez se Ele falar a você através da minha vida, você não vai aceitar. Porque eu também sou um pecador igual a você. E talvez nós estamos esperando algo sobrenatural acontecer para verdadeiramente adorarmos ao Senhor. Observem, queridos, Estevão, ele estava naquela multidão. Estevão estava ali quando Jesus foi crucificado, não para fazer parte do espetáculo, não para assistir o espetáculo, mas ele estava ali porque o seu mestre havia sido preso. Alguém que ele amava havia sido preso. E como é que eu sei disso? Porque Estevão, ele faz a mesma oração que Jesus fez. E como o irmão Edson falou, não tinha os textos sagrados ainda escritos, então Estevão foi uma testemunha ocular. Ele ouviu o que Jesus falou. E no versículo de número 59, o discípulo de Jesus, a testemunha fiel de Jesus, fez a mesma oração, com as suas palavras. Jesus orou ao Pai, e Estevão orou ao seu Senhor. E ele disse assim, quando estava sendo apedrejado: Senhor Jesus, aleluia, recebe o meu espírito. Por que Estevão fez essa oração? Estevão, acredito que estivesse ajoelhado naquele momento, sendo apedrejado. O texto sagrado nos diz que ele olha para os céus, e ele vê, aleluia, um semelhante ao Filho do Homem, que havia se colocado de pé, para ver o que estava acontecendo. E pondo-se de joelhos. Aqui, queridos, é porque já não estava aguentando mais as tijoladas. Ser apedrejado naquela época não era levar 2 ou 3 pedradas, não. Os algozes, aqueles que cometiam tal crime, eles faziam questão de pegar as pedras grandes, pedras que sabiam que iriam machucar, pedras que sabiam que iriam ferir, pedras que eles sabiam que iriam matar. Em alguns registros de homens que viveram esse período, e podemos encontrar isso através de alguns escritos de Flávio Joséfo e outros historiadores, que o corpo de quem era apedrejado deveria ser coberto por pedras. E o Estevão se põe de joelho, abaixou as suas guardas, rendeu-se ao senhorio de Cristo, reconheceu que a oração que Jesus havia feito, ele podia também fazer. E ele fez. Senhor, não lhes impute este pecado. Em outras palavras, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles sabiam que estavam matando um homem, mas não
queriam saber que esse homem era um homem de Deus. Simplesmente porque Estevão ousou a falar em um lugar que aquele povo era pecador. O Estevão ousou a falar que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Foi só isso. E recebeu a sentença de morte. Cada vez, queridos, que nós emprestamos a nossa voz para a serpente, nós estamos atirando uma pedra em quem está trazendo a verdade. Então não empreste a tua voz para a serpente. Isso vai custar muito caro. Jesus não vai orar mais por mim nem por você, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não, não vai. Porque nós sabemos o que estamos fazendo. Nós temos a plena consciência do que nós estamos fazendo. Porque hoje nós temos as sagradas letras, a voz escrita, a palavra de Deus. Nós temos homens e mulheres falando de Jesus, falando de arrependimento, falando de pecado, falando de entrega, falando de conversão, falando de santificação. Nós temos várias pessoas falando, para todos os gostos. Nós temos as redes sociais aí, que o delay é mínimo. Se eu falar aqui, alguém assistir essa transmissão ao vivo do outro lado do mundo, ela vai estar ouvindo falar que eu estou falando de Jesus. Então nós sabemos o que é bom e o que é mal. Nós temos conhecimento sobre isso. Nós temos clareza disso. Todos os pecados que nós cometemos, nós temos consciência, clareza disso. Ninguém peca de surpresa. Ninguém peca assim, pequei. Não, não funciona assim. Porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então não dá mais para Jesus fazer essa oração. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sendo assim, muitos se escoram aonde? Vão se escorar que ele morreu na cruz. Então não importa o que eu faço. Não importa o que eu faço, quando ele vir e virá, num piscar de olhar, eu vou me encontrar com ele. Então pare para refletir, durante esse tempo que estamos aqui falando, como está a sua situação com o Senhor? Será que nessa semana você não emprestou a sua voz para a serpente? Será que nessa semana você não colocou os teus olhos onde não deveria ter colocado? Será que durante essa semana você não permitiu que pensamentos permeassem a sua mente, pensamentos esses que não deveriam ali estar? Mas quando chega no momento, eu digo, eu estou pronto. Pode vir que eu subo. Porque nós sabemos o que estamos fazendo. Observe que Jesus, quando ora ao Pai, e de igual modo Estevão, ele está orando, não é pela maldade que estava sendo praticada contra a sua vida. Não. Porque aqueles homens mataram Jesus, talvez mataram outros e outros. Aqueles que apedrejaram Estevão podem ter apedrejado outros e outros. Mas era com quem estava fazendo. Então eu e você sabemos que quando fazemos algo de errado, contra quem nós estamos fazendo. Então não dá para essa oração ser feita, a não ser por mim e por você. Mas quando pedimos perdão ao Senhor, já tendo matado alguém, e não se mata só fisicamente, onde a pessoa perde o seu fôlego de vida, não. Muitas pessoas estão matando a reputação da outra, falando. Muitas pessoas estão matando outras com palavras. Casamentos estão sendo destruídos por conta de palavras. Relacionamento entre irmãos, famílias estão sendo destruídos por conta de palavras. Então não dá para orar e falar, olha, Pai, perdoa o meu pecado.
Se eu já matei alguém. E eu estou dizendo aqui, procure entender, eu estou dizendo aqui, não da morte física, mas da separação, do relacionamento. Eu estou dizendo sobre isso. Mas aí eu vou diante do Pai e está tudo bem. Não está. Eu e você podemos até resistir sobre esse assunto. Procurar outros textos na Bíblia, como Romanos ali 8. Que coisa linda está ali em Romanos 8. Então eu posso fazer o que eu quero. Que ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está escrito. E é verdade, ninguém pode separar-me do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Mas existem coisas que podem separar o amor que eu sinto por Ele, dele. Existem coisas, como foi cantado aqui, eu não vou me apegar às coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Quando a pessoa se apega às coisas daqui, ela pode ir para... Nós temos uma referência em Colossenses capítulo de número 3. Para pensarmos nas coisas que são do alto e não que são da terra. Mas diz assim, se já ressuscitastes com Cristo, buscai primeiro as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são do alto e não as que são da terra. Ora, se eu me prendo às coisas da terra, se o meu coração está aqui na terra, eu não subo. Então Romanos 8 está dizendo sobre isso. Deus não vai deixar de me amar por quem eu sou. Ele não vai deixar de me amar porque eu peco. Ele não vai deixar de me amar porque eu erro. Não tem como Ele me amar mais porque eu acerto. Não tem como Ele me amar mais porque eu amo. Não tem. Então nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas existem coisas na minha vida, na tua vida, que separam o nosso amor que deveria ser perfeito para com Deus. Tem coisas que nos separam de Deus. O amor dele é incondicional, é perfeito. Então nada pode nos separar. Ele não vai colocar, em outras palavras, o Paulo está dizendo, ele não vai colocar nada de um obstáculo sequer para que você não se chegue a ele. Porque o obstáculo que havia, quando Jesus ficou lá na cruz, aproximadamente 6 horas, sofrendo, diz que, como diz em Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Jesus, quando estava crucificado, os céus manifestaram a dor, a tristeza, quando houve escuridão sobre toda a terra. O que havia impedindo, o que havia de impedimento entre nós e Deus, na morte de Cristo, o véu se rasgou de alto a baixo em 2 partes. E estava onde? Estava lá no templo. E esse véu foi rasgado por amor. Esse amor que não tem como se apartar. Não tem, mas sou eu e você que por muitas vezes, através das nossas atitudes, estamos costurando o véu que foi rasgado. Sou eu e você que fechamos a porta para passarmos. Porque vocês, os irmãos, acham, ou muitos acham que existem 2 portas, que existem 2 caminhos, que existem 2 destinos eternos, que existem 2 grupos de pessoas, que existem 2 respostas apenas. Por que existem 2 destinos eternos? Céu e inferno. Por que existem 2 grupos de pessoas, poucos e muitos? Por que existem 2 respostas? Sim e não. O que passa disso é procedência maligna. Por que existem 2 caminhos? O espaçoso e o apertado.
Por que existem duas portas? Mas o Romano diz que nada nos separa do amor de Deus. Então Jesus, quando ora, ele ora: Pai, perdoa, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo, porque eu sou o Salvador. Eu vim para que eles tenham vida, e vida tenham com abundância. E eles estão cortando isso. Jesus tinha que passar pela cruz. Essa era a missão dele. Se os irmãos olharem em Marcos, os irmãos vão ver, era a missão de Jesus passar pela cruz. Mas se nós olharmos em Mateus, nós vamos ver que Jesus tinha uma missão e tinha um quê? Uma mensagem. E a mensagem qual era? O reino de Deus. E quem quer viver no reino de Deus tem que passar pela cruz. E quem passa pela cruz tem que ter transformação. Então, quando eu olho para esse texto sagrado, eu vejo tudo isso acontecendo. E aqui eu vejo o Senhor falando comigo: eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei tudo sobre você. Aí nós saímos desse encontro, dessa reunião, desse culto, dessa ceia, do mesmo jeito que chegamos aqui. Nas mesmas condições que nós chegamos aqui. Talvez alguns irão pedir perdão na hora, 5 minutos antes de pegar o pão ou o cálice. E acha que está tudo resolvido. Alguns dias atrás, isso não foi a primeira vez, não foi a segunda, são diversas vezes. Alguém fez uma pergunta. Eu não entendi porque tal irmão não participou da ceia. Ele não participou da ceia. Não é para cada um julgar a si mesmo? O que esse irmão tinha que entender que o outro não participou? Examine-se o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Se o irmão que está sentado do teu lado, ele não participar, eu espero em Deus que vocês entendam. É tão honroso quanto participar da ceia. Porque aquele que participe e aquele que não se vê em condição de participar, nenhum dos dois são merecedores. Nenhum dos dois são merecedores. Então participar da ceia, participar desse momento, sentar à mesa, para mim e para você, tem muito a ver. Porque esse momento de ceia, às vezes vai colocar quem eu sou diante de Deus e eu reconhecendo quem eu sou. Sem medir esforços para julgar as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas palavras. Porque tem pessoas que quando vai examinar a si mesmo, é tão misericordioso consigo. Mas o texto diz: examine-se o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então aquele que não participa, está reconhecendo a sua condição diante do Senhor, diante deste memorial, está reconhecendo. Porque ele sabe que se ele participar da ceia naquela condição, ele está fazendo indignamente, então ele não participa. Mas o que significa essa palavra indignamente? Está faltando honestidade. Está faltando honestidade. Então, tanto aquele que participa, quanto aquele que não participa, isso deve ser honrado. Não estou dizendo que está certo,
A pessoa tem que reconhecer que pecou, pedir perdão a quem é de direito e depois vir e participar. Mas quando a pessoa age indignamente, isso é, com falsidade diante desse momento, o texto nos diz de forma muito claro, 1 Coríntios 11. O que ele está fazendo com o corpo de Cristo? O que ele está fazendo com o sacrifício de Cristo? Se Cristo foi quem pediu para fazer isso em memória dele. Olha, se é para fazer em memória dele, alguém tem que fazer. Então isso tem tudo a ver comigo e com você. Tudo a ver comigo e com você, porque ele falou, façam isto em memória de mim. E não é só para fazer no dia, isso tem que ser feito todos os dias. O quê? Participar dignamente da presença dele na sua casa, aonde você estiver, entre a família. É dessa forma, simples assim. Por quê? Porque ele me conhece, ele sabe quem eu sou, ele sabe tudo sobre mim. Agora observem, queridos. O Edson falou aqui de meta, de uma proposta. E eu coloquei uma meta para a minha vida. Esse ano eu quero orar mais. Eu não pus uma meta de ler a Bíblia de capa a capa, não. Porque tem pessoas que fazem essa meta. Vou fazer um propósito, vou ler a Bíblia esse ano 2 vezes. E ler. Mas não ora 10 minutos por dia. Então são metas que são tão exageradas e outras excluídas de um seguir a Cristo. Eu não estou dizendo que eu não vou ler. Mas tem pessoas que se vangloriam porque leram. Ora, se leram mesmo, e se estudaram mesmo, e se reconhece a autoridade dessa palavra, deveriam ter mudado e começado a orar. Deveriam ter mudado e começado a evangelizar, falar de Jesus. Ser usados por Deus da maneira que Deus quer usar. Então nós conhecemos como nós somos diante de Deus, e Ele nos conhece. Agora observem, queridos, o que significa cumprir metas diante de Deus? Ler mais a Bíblia, se aproximar mais dele, orar mais, ouvir mais a voz do Espírito Santo, não endurecer o coração. São metas que você pode fazer, que eu posso fazer e devemos fazer. Mas às vezes nós não buscamos mais intimidade. Porque cantar mais não é buscar intimidade. Pregar mais não é buscar intimidade. Orar mais não é buscar intimidade. O que nós precisamos fazer é ter mais intimidade. E para isso eu preciso me aprofundar mais. O que é ter mais intimidade? Qual que é a resposta para se ter mais intimidade? Negar a si mesmo. Quanto mais eu nego a mim mesmo, mais eu tenho de Cristo. E procure, permita que isso desça ao teu coração. E aqui não se trata de troca, não. Se trata de compromisso. Se trata de aliança. Quanto mais Deus tiver de você e de mim, mais nós teremos dele. Quer ter tudo de Deus? Então entregue tudo para Ele. A essência da intimidade é você e eu cada vez nos negarmos a nós mesmos. Quando eu nego a mim mesmo, eu vou orar mais. Quando eu nego a mim mesmo, eu vou evangelizar mais. Quando eu nego a mim mesmo, eu assumo compromissos. Quando eu nego a mim mesmo, eu esqueço de mim para ficar me lembrando do Senhor. Então, se eu quero ter mais intimidade, eu preciso negar mais a mim mesmo. Mas será quanto que eu quero de Jesus? Quanto que eu quero de Deus? Muitos querem só o que Ele oferece. E não está errado. Mas e se entregar? E se oferecer? Como está isso?
Como está esse relacionamento? Como está receber a Cristo e se entregar para Cristo? Como está isso? Cada um de vocês, cada um de nós, sabemos como está a nossa vida com Deus. Sabemos. E aqui eu falo para vocês, Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você faz. Ele sabe tudo ao teu respeito. E verdadeiramente, isso deveria nos fazer tremer, nos fazer pensar. Pensar em quem nós estamos sendo dentro do reino. Celebramos a ceia e é uma ordenança feita pelo Senhor. Mas como nós estamos vendo isso? Como que nós conseguimos ver esse momento da ceia? Como nós estamos sentindo isso? Como nós estamos entendendo esse momento de ceia? Será que é só uma ordenança que precisa ser praticada? Será que é mais um pedaço de pão que vai ser partido e um golinho de suco vai ser colocado no cálice? Será que é só isso? Será que essa mesa representa só a comunhão? Será que essa mesa representa nesse momento só pedir perdão e participar do corpo? Será que representa só isso? Será que nós estamos dispostos e mais sensíveis a vir participar do culto, no culto denominado Ceia do Senhor? Será que é aí que eu vou com mais disposição, mais entrega, mais sensível? Os louvores me fazem chorar, a oração bonita me faz estremecer. Será que é só isso que a gente consegue ver? Será que é isso que nós estamos conseguindo ver? Quando eu participo, permita que isso desça ao teu precioso coração. Quando você participa da ceia, o que você espera do Senhor? Quando você participa da ceia, o que você espera do Senhor? E antes de participar da ceia, o que o Senhor está esperando de você? Porque eu participo porque eu espero alguma coisa. Eu espero que o Senhor faça alguma coisa. Eu participo da ceia porque eu quero que o Senhor seja mais na minha vida. Então eu espero alguma coisa do Senhor quando eu participo. Mas antes de participar, o que Ele está esperando de mim e de você? Porque essa troca, essa relação, o que eu espero dele, o que ele espera de mim, elas precisam estar na mesma sintonia. Eu espero que o Senhor me perdoe. Eu espero que o Senhor me receba. Eu espero que o Senhor me aceite. Eu espero que o Senhor honre esse momento que eu estou participando. Eu espero tudo isso do Senhor. Mas o que Ele está esperando? Um arrependimento? Um pedido de perdão? É isso que Ele está esperando da gente. É muita coisa? Não. E muitos participam da ceia, ignorando isso. Porque já pediu perdão para Ele. E para encerrarmos, eu conversava com um irmão essa semana, e ele estava perguntando para mim algo, e eu não conseguia ilustrar aquilo que eu precisava falar para ele. E de repente o Senhor me mostra algo, que nós viajamos para Birigui, antes da passagem do ano, e conversando com uma pessoa lá, ele falou que foi pego pela polícia rodoviária. Ele estava com a família no carro, andando na rodovia, só que ele estava acima da velocidade. Estava acima da velocidade. O radar pegou, lá na frente a polícia rodoviária parou, e a situação se deu de que maneira? O senhor vai ser multado, e
acho que é 1.400, não sei, a multa, e vai levar 7 pontos na carteira. Alguma coisa assim ele falou. Essa pessoa, de vez de assumir a responsabilidade por estar excedendo a velocidade, ele olhou para aquele agente e disse assim: não tem um outro jeito? O agente de trânsito disse, o agente federal disse: o que você tem? O que você propõe? Vê aí. Ele pegou 2 notas, colocou dentro do documento, entregou para o agente. O agente foi até a viatura, devolveu o documento, pode seguir viagem. Multou. Os pontos foram para a carteira? Não. Ele continuou a viagem. Seguiu viagem. Só que dessa vez, ele respeitou a velocidade porque ele não queria ser pego de novo. E foi a única forma que eu ministrei para essa pessoa que estava conversando comigo, foi essa. Que eu lembrei-me. Às vezes, nós estamos subornando os nossos erros que cometemos. Não queremos pagar por ele. Não queremos assumir a responsabilidade de ter que gastar, de ter que pagar, de ter que levar os 7 pontos na carteira. Então nós facilitamos essa situação. Aí eu vou e peço perdão para Deus. Como eu ilustrei pedir perdão para Deus? A pessoa seguiu viagem agora certinho. Mas ele atrás. Resolveu? Ele deveria ser punido por um erro. Ele vai e comete outro. Qual foi o segundo erro que ele cometeu e que muitos cometem? Ignoram a advertência. Então, se o meu irmão e a minha irmã excedeu a velocidade, e está vindo a multa, está vindo os pontos na carteira, aceite. Não tente subornar. Não tente achar que está tudo resolvido e daqui para frente eu vou seguir certinho. Mas o acerto que você fez está errado. Que Deus nos ajude. Que Ele possa, através do seu Santo Espírito, falar melhor ao seu coração. Porque ao meu Ele falou. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Ali na cruz, Jesus fez essa oração por aqueles homens que rasgaram as suas vestes e jogaram sorte. Estevão se coloca de joelhos e pede a Jesus para que aqueles homens não fossem condenados, culpados, por estarem apedrejando a ele, que era o teu filho, Senhor. E quantas vezes, ó Pai, nós ignoramos essa verdade, que não tem a ver, Senhor, com o que nós fazemos. Tem mais a ver com quem nós estamos fazendo. Por isso, ó Pai, diante de Ti nessa manhã, nesse período de culto que ainda celebramos a Ti, Senhor, que o Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos, como o Senhor falou ao meu. Nos ajude, Senhor Deus, a participarmos desse momento de ceia, reconhecendo o devido valor que ela tem. Nos ajude, Senhor Deus, a participarmos desse momento glorificando o Teu nome. Porque é a Tua palavra quem diz, não é o Moisés, que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E nós vemos, Senhor Deus, essa palavra se cumprindo. Muitos fracos, doentes e os que dormem. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que ao nos julgarmos, que a régua que venhamos a usar é a Tua palavra, e não o que achamos ou pensamos, isto vindo de nós mesmos. Pai, nos ajude
a cada momento, a cada instante, Senhor, a sermos mais de Ti, a nos aproximarmos mais do Senhor, a termos a nossa vida mais consagrada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que seja feita a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.